Vamos falar de ponto de direção. O que é ponto de direção? Presta atenção nisso. Ó. Durante muito tempo em minha vida, pessoal, eu segui por várias direções. Várias. Eu percorri por diversos caminhos. Uma hora eu estava na direita, outra hora eu estava na esquerda, outra hora eu ia para qualquer lugar, que eu não queria nem saber se era direita ou esquerda, eu só ia. Não estava nem azul. Eu posso até afirmar para vocês que seguia sem rumo e sem direção. Depois eu buscava algo que me completasse, mas eu não sabia o que era. Eu não tinha um discernimento para entender algumas coisas. Então, né, a gente, quando vem de uma certa cultura, a gente não tem certo discernimento. A gente acha que vai desbravar o mundo de uma forma cega. Você sai cego ali, tentando conseguir tudo que você imagina dentro da sua mente, mas tudo errado, né? Tudo sem planejamento, tudo bagunçado. Então, assim, eu sempre falo o seguinte, quando a gente não tem direção, qualquer caminho é caminho. Então você tem que ter um ponto de direção. O que é isso, Lúcio? É ativar a sua identidade. O que é ativar a identidade, Lúcio? Meu RG? Eu já fiz RG, não. A identidade é quem você realmente é. Porque, pessoal, eu já falei isso também. Nós somos contaminados, influenciados pelo meio que a gente vive. Muitas pessoas se tornam algo que elas não são. Ela foi uma imposição. Vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem. Antigamente, o filho de médico era obrigado a ser médico. O filho de advogado era obrigado a ser advogado. O filho do engenheiro era obrigado a ser engenheiro. Existia uma obrigação, porque o pai entendia que tinha que ter esse legado para a vida toda. Tanto que eu tenho amigos que a família inteira é de dentista. A família inteira é de dentista. Então, assim, é o pai, o irmão, a irmã, o primo, a prima, nós somos 10. Isso é até uma clínica que só são de família. Mas você percebe que tem gente que não tem um perfil, mas ele foi porque, é ali que o pai falou que tinha que ir. Então, assim, isso, pessoal, é muito complicado. Quando dizem que o nosso caminho está traçado, eu acredito piamente nisso. Porém, achar esse caminho que é o difícil. Né? Porque quando nos deparamos com umas certas incertezas da vida, surge a sensação de que nada sabemos. E aí o que acontece? A gente tenta descobrir o nosso real potencial. E a gente vai descobrir esse potencial fazendo o quê? Autoconhecimento. Exatamente. Senão, não tem para onde correr. Aí você corre para qualquer lugar. E aí você vai ficar correndo e nunca vai achar um ponto de direção. Vai ficar que nem cachorro, correndo atrás do rabo, né? A vida toda, velho. É complicado isso aí, hein? Então, o fato é, o caminho, né, será sempre mais curto se você descobrir qual é o seu real potencial. Então, quando você descobre o seu real potencial, faz a sua identidade, né, descobre quem você é realmente, né, aquilo com que você realmente se identifica, aí vai ficar mais fácil você descobrir qual é o seu caminho, né, o seu propósito. O que eu posso dizer é que, assim, em uma certa idade, né, é quase impossível a gente descobrir esse fato, principalmente porque a gente é contaminado pelo meio que a gente vive, né? Então, assim, a gente toma várias direções, como o Lúcio falou. Antigamente, né, as pessoas eram influenciadas pela profissão, por exemplo, da família. Hoje em dia é pelo que está na moda, né? Então, assim, e você acaba camuflando o seu verdadeiro potencial, né? A sua identidade verdadeira, o seu dom, né? Então, assim, quando as pessoas que eu conheci pelo caminho se encontravam nesse mesmo limbo, né? De não saber para que lado tomar, o que a gente faz? Se autoconheça, busque a sua identidade. Na faculdade de Direito, quando eu fiz em 2000, vou falar as datas pra vocês ficarem bravos aí. Tá? Fiz a faculdade em 2005. Muitos ali que eu conheci estavam ali para realizar os sonhos dos pais e não os próprios. Eu lembro de uma menina que era muito legal, ela era ela falava na lata, ela falou, eu não vejo eu terminar essa porcaria dessa faculdade para eu fazer arquitetura. Eu olhei assim, falei, como assim, meu? Ela falou, tô fazendo essa porcaria por causa da minha mãe. Que minha mãe acha que é não sei o que da direita. Então, assim, isso acontecia muito. Hoje, eu acredito que não mais. Porque hoje a gente deixa os filhos mais que libertos, assim, para tentarem decidir algumas coisas. Os adolescentes de hoje, eu percebo que eles são mais livres para isso, né? Mas alguns ainda são contaminados, porque os pais têm essa mania de ficar falando, porque o que eu faço, não sei o que, é o dinheiro. Porque, gente, presta atenção numa coisa que eu aprendi, que isso me deixou indignado até.
Quando você corre atrás do dinheiro corre de você. Você não tem que viver pelo dinheiro, você tem que viver pelo propósito que você faz. O dinheiro vai ser a consequência daquilo que você realiza. E realiza com excelência. A excelência é ser extraordinário. E quando eu era extraordinário, nunca percebi isso. Eu sempre ganhei dinheiro quando eu fui extraordinário. O que era ser extraordinário? Não tinha limites para fazer as coisas. A partir do momento que eu comecei a limitar a minha vida, aí que eu comecei a cair de novo. Porque eu comecei a fazer assim. Quando você ganha dinheiro, você fala, eu não vou mais levantar cedo. Olha como você já se sabota. Aí eu acordava que horas? 8 horas. 8 horas. Eu trabalhava de que dias da semana? Só de segunda a quinta. Sexta-feira ele não trabalhava. Não, é segunda, sábado e domingo. Vida, perna pro ar. Presta atenção como a gente se sabota. As coisas vão se modificando, aí você não entende. Você fala, nossa, como o mundo é injusto comigo. Mas você tá vendo o que você tá fazendo? Antes você não tinha na sua mente essa sensação. Você falava assim, ó, eu tô porque daí vier. Então, tinha época da minha vida que eu ganhei dinheiro, eu era moleque. Eu ganhei dinheiro em 1990, que eu tive que tirar do banco para do plano Collor. Eu era moleque, eu era criança, eu devia ter 16, 17 anos. Dá para acreditar nisso ou não? Só que eu não tinha direção. Então, assim, eu sabia juntar dinheiro, mas eu não tinha direção do que fazer com o dinheiro. Isso era muito ruim. Por isso que o ponto de direção é muito importante. E a gente, infelizmente, pessoal, a gente é contaminado pelos sonhos dos pais, dos tutores nossos, das pessoas que nos criam. Eu fui criado por pai, por mãe, por um monte de gente, porque eu saí de casa tinha 15 anos. Então eu tive envolvimento de tio, de irmão. Então assim, a minha vida mudou quando eu fui morar com um irmão meu num bairro melhor. Eu morava num bairro muito ruim, e aí eu mudei para um bairro melhor. Bairro não, né? Um município. Eu morava em um município e mudei para um outro. Ali foi a primeira virada de chave da minha vida, porque eu era uma pessoa contaminada pelo ambiente que eu vivia, porque você não sabe que você é contaminado, você vive, então você tem os trejeitos, o jeito que você conversa. Para você é a melhor pessoa daquele ambiente, porque você é o que está fora da curva. Mas quando você sai daquele ambiente para um outro ambiente, você vai ver que você é igualzinho o outro que estava lá. Na sua cabeça você não enxerga isso. E aí as pessoas até, engraçado, a gente perguntava assim, que eu falava que eu sou negão, né? A pessoa olhava pra mim e falava assim, mas você não é negro? Eu falava, eu sou o quê então? Ah, você é moreno. Eu falava, não sou moreno, eu sou negro, não tem moreno. Esse negócio de moreno é inventado. Mas as pessoas têm essa mania de caracterizar a gente. Então assim, chega uma hora que você se vê branco, né? O pessoal fala que eu sou branco hoje. Porque assim, qual que é a brincadeira? A brincadeira é justamente se as pessoas, elas são contaminadas por informações, por isso que a gente vai discutir a questão de racismo, um monte de coisa, é muito difícil, porque as pessoas já foram envolvidas no meio e elas estão contaminadas. Às vezes não é nem por maldade, as pessoas elas crescem no ambiente porque a gente fala, como a criança pode ser racista? Explica isso pra mim. Como? Porque o pai e a mãe o pai fica ali, a criança escuta e aí ela faz igual. Ninguém nasce, presta atenção, o nosso HD nasce zeradaço. Tudo vai sendo colocado ali dentro com o passar do tempo. Entendeu? Exatamente. Fala um pouco aí que agora eu tenho aqui. Então, essa atitude, né, de não saber nossa direção e de ser contaminado causa uma confusão mental, né, de qual caminho você vai seguir. Então, assim, quando a gente passa por essa bifurcação, né, que parece que uma certa energia começa a puxar você em uma direção, aí você quer ir para outra, então causa toda aquela confusão. Né? E tem gente que vive essa confusão de identidade a vida inteira, né? Tem pessoas que demoram para descobrir qual é o seu... Inclusive, já uma amiga falou que foi preencher uma ficha de informação e perguntou qual que era a profissão dela, né? E ela colocou buscadora, porque ela não sabia o que ela era, porque ela já tinha feito tanta coisa e ela ainda não estava satisfeita, ainda não tinha se encontrado no que ela estava fazendo naquele momento, então ela colocou buscadora. Eu sou uma buscadora, eu estou buscando... Buscadora de identidade, pior ainda, né? De identidade. Então, assim, é muito complexo isso. A gente brinca, mas é difícil você saber qual a sua identidade, qual o seu propósito, né? Todo mundo fala hoje, qual o seu propósito? É difícil você descobrir quando você não sabe nem quem você é ainda. Exatamente. Por isso, pessoal, siga seus instintos. Por mais maluco que pareçam, pois esse pode ser o seu real potencial para atingir o seu sucesso profissional.
Quando a pessoa fala, você vem com alguma ideia, a pessoa fala que você tá louca, você já... Aí você fala, tô no caminho certo. Não descarta, não. Você Tô no dá caminho atenção certo. pra essa Então, eu ideia sou louco, aí. tô no caminho certo. Quantos não foram os exemplos de pessoas que estavam fazendo algo que no meio do caminho largou tudo e passou a seguir uma nova direção? Eu conheci várias pessoas, várias. Gente que eu falava assim, meu, o cara tinha tudo para dar certo no outro negócio, porque ele estava em outro melhor ainda. Por quê? Porque ali ele criou isso aí, que é algo dentro dele, que a gente fala assim, que desperta algo dentro da gente, né? Então, dessa forma, pessoal, quando, né, presta atenção, quantos não quiseram pegar um caminho desde a sua adolescência, mas por imposição, né, na sua fase adulta, se tornaram pessoas fracassadas, porque os pais imporam alguma coisa, foi lá e fez a imposição. E aí a pessoa, quando você faz uma imposição na vida da pessoa, você tem que ser isso aqui, a pessoa ela pode até ser, mas ela vai crescer cheia de problemas, porque no fundo não seria aquilo que ela desejaria. Eu acredito que gera uma confusão de identidade nessa hora, né? Você tem que ver que, assim, nossa mente é algo muito poderoso, né? Porque ela, por si só, nos leva a ver que existe algo estranho na nossa vida, assim. Não é ninguém que fala. Você começa a perceber que tem alguma coisa errada. E em um certo momento da minha vida, eu comecei meio que involuntariamente a me contestar. Porque eu percebia que eu era uma Hellis mortal, assim. Não tinha nada... nada demais. Então eu percebi que eu usava a minha mente apenas para resolver os meus problemas de imediato, assim. E no meu caso, não era passar por dificuldades financeiras, né? Era coisa, né, corriqueira, assim. E com isso, eu criava pensamentos negativos, de não prosperidade. Então, assim, que não era... não era producente, né? Nem na área financeira e nem na área pessoal. Então, por isso eu tinha o costume de avaliar a vida futura, né? Eu não tinha esse costume, né, de avaliar a vida no futuro, eu vivia no presente e eu era mediatista, eu queria tudo na hora. E nada acontece na hora, né? Assim, tudo é uma questão de tempo, é uma questão de trabalho, de aperfeiçoamento. Então, não há uma pedra que se movimente sem que o tempo haja, né? Na região que a gente mora, existe um monte de mata, né, de rocha, você vê que aquilo vai sumindo com o tempo, porque as pessoas vão derrubando, vão fazendo prédios, vão construindo, então, e tudo isso é em um longo tempo, não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né? Então a gente tem que entender que na vida da gente também é assim, o tempo vai se modificando e a gente vai percebendo que essa mudança também pode acontecer na gente, né? A qualquer momento. Tudo, pessoal, é uma questão de tempo. E o quanto a gente está vivendo exatamente essa qualidade do tempo. Porque viver em qualidade de tempo, pessoal, é avaliar todos os nossos atos diários. E aí você entender que cada dia é um dia a menos na sua vida. Cada hora é uma hora a menos na sua vida. Cada minuto é um minuto a menos na sua vida. Então, o que você está fazendo da sua vida? O que você está semeando? Agora. Hoje, porque nós somos o agora. Então, assim, é o hoje que importa, porque daqui uns dias você vai estar velho, aí vem aquela lamentação. Ai, se eu fosse mais novo. Ai, se eu fosse não sei o quê. Então, para quem atinge o seu sucesso ou atinge a questão do propósito que ele falou, agora eu cheguei onde eu cheguei, pode vir a velhice. Você acha que o Silvio Santos é um homem triste? Seja honesto. Acho que o Silvio Santos é o cara mais realizado do mundo. Porque o cara era camelô, conseguiu atingir o que atingiu, é um cara super bacana, quem trabalha com ele fala que ele é super humano. E eu vou mais além nessa questão, que hoje em dia, né, todo mundo tem essas informações, essas que a gente está passando e muitas outras mais aí de graça na internet a todo tempo, né? Na nossa época lá atrás a gente não tinha tanta informação assim. Então você fala, se eu tivesse toda essa informação que eu tenho hoje lá atrás. Nossa, eu estava anos-luz de distância já, porque as pessoas não param para ter informação relevante, né? As pessoas continuam, a grande maioria, não falo todas, mas a grande maioria continua buscando informação vazia, né? Que não vai fazer diferença na vida delas. Hoje em dia, pessoal, existe uma pesquisa que mostra, 50% do que transita nas redes é lixo. Exatamente. É lixo do lixo.
contamina a mente, não tem como fugir disso. A mente da gente, ela potencializa tudo que você mais vê e que você mais faz, você potencializa e cria aquilo como sendo algo importante na sua vida. Por isso que se você potencializa as outras coisas, você também vai achar que é mais importante na sua vida. Então, acorde cedo, trabalhe, produza, crie conteúdo de qualidade, assista coisas boas, preencha sua mente o tempo inteiro, assim que daqui 1, 2 anos você vai falar, meu, você não tem nem paciência de conversar com gente vazia. Essa que é a verdade. E a reflexão da Rafa ali da questão do tempo e tal, é uma reflexão exata, top, top, top. A gente, pessoal, queremos que um pensamento se materialize sem antes sequer sermos semear os solos, né? A gente quer que as coisas aconteçam sem antes, né? Então, assim, tudo acontece na nossa vida quando a gente planta aqui primeiro, né? Exatamente. A nossa mente é muito poderosa. E as pessoas não têm essa mania de semear, ela quer só colher. Aí você pergunta, mas você semeou o quê? A pessoa, não, quero colher só. Então não dá para você colher o que você não semeia. Ah, mas semear demora. Tem gente, o Silvio Santos, pessoal, ele foi atingir o sucesso dele com mais de 50 anos. Ele tem 80 e ela vai fumaça hoje. Não é tão antigo o SBT assim. Então vocês conseguem enxergar que tudo tem um tempo de maturação? Não foi com 20 anos. Ah, Lúcio, mas hoje eu conheço gente com 25, com 30 que tá acertando no norte. Sim, só que você consegue entender que nós estamos em outra geração? Então, se você é dessa geração que tem 20 e pouco aninho, aí você se cobra. De você falar, eu não posso chegar nos 30 ruim não, porque se tem gente com 18, 19, 20, 21, 22 chegando bem, por que eu tenho que ficar para trás? Por que a oportunidade que serve para o outro não vai ter para você? Tem coisa errada com você. Porque a mesma coisa que o outro fez, eu sempre falo, modere as pessoas que estão dando certo. E aí você vai entender o que você precisa fazer para você dar certo também. Eu penso que eu demorei para entender muitas coisas, mas de uma forma ou de outra eu buscava sempre por mudanças. Sempre busquei, assim, minha mente já plantava sementes que poderia ser alguém muito mais producente e ambicioso. Eu sempre ouvi isso de pessoas, eu sempre fui um cara que eu corri muito atrás. Eu levei um tempo para entender que quando eu achasse a pessoa certa, eu iria dar o boom na minha vida. Então, assim, eu tive pessoas na minha vida que foram bacanas, mas foi com a Rafa que eu dei o tiro de misericórdia ali, literalmente. Contudo, levei um tempo também para entender que só prosperamos quando atuamos com a verdade, com a honestidade, honrando e respeitando a família em primeiro lugar. Deus nos deu vários direitos e nós, por sua vez, não cumprimos com os nossos deveres. Exato. Presta atenção nisso, ó. Deus deu todos os nossos direitos. Só que a gente não cumpre com os nossos deveres. E o pior de tudo é que a lei de Deus, a humanidade procura não seguir. Mas a lei do homem, aplicada de uma forma até autoritária, né, e arbitrária, todos se curvam, né? Né? Mas assim, a gente não pode esquecer de um detalhe, né? Um dia, né, a gente vai ter que acertar nossas contas com Deus, né? Com as regras do mundo, com o que os homens pregam por eles, pouco importa, mas a de Deus a gente vai ter que prestar conta. Então, assim, se a gente tomar por base as leis dos homens, a gente vai estar preso, né, numa vida sem sentido, né? Então, a gente tem que se preocupar nas prestação de contas que a gente vai ter com Deus, né? Então, tem que ser você justo, me fez, né? até... Pessoal, comprei a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, achei interessante, que eu nunca tinha parado para ler, porque eu tinha um medo. Eu sempre falei isso para as pessoas falavam assim, você já leu a Bíblia? Eu falava, não. Eu sempre fui honesto, não. Mas por quê? Eu falava, não estou preparado. Sempre falei isso. E nos últimos meses eu fui encontrando pessoas em reuniões, é muito louco isso aí, né? O destino é algo muito maravilhoso. Encontrei amigos que não tinha nem ideia disso, e a pessoa chegou em mim e falou, cara, você devia ler a Bíblia. Eu não entendi porque a pessoa falou isso para mim. Um amigo me ligou um dia e falou assim, escuta essa homilha, né? Aí eu não sabia nem que era homilha, gente. Olha só isso, tem 47 anos. Aí eu fui ouvir, achei interessante, falei, que legal. É uma reflexão de partes da Bíblia, homilha. São textos curtos. Essa daí feita por padre. E eu fui na reunião, tinha um pastor. Olha que bacana isso daí. Tinha um pastor. E o pastor conversando comigo, eu comecei a falar várias coisas, porque como eu mexo com desenvolvimento pessoal, eu trabalho muito com a questão da neurociência, questão do cérebro humano, PNL e tal, enfim. Então a gente tem traquejo, a gente fala muito sobre alma, essas coisas. Aí ele perguntou para mim, você lê a Bíblia? Eu falei, não estou preparado ainda. E nessa eu fui numa outra reunião, o cara, a mesma coisa, eu falei, gente do céu, vou ler a Bíblia então. E aí eu fui presenteado com uma Bíblia, agradeço até esse meu amigo que me deu essa Bíblia.
bacana demais a Bíblia. Eu conheci ele lá hoje ali, nossa, o cheirinho, as passas, né? Cheio de explicação. Mas o que eu quero dizer, pessoal? Tem Romanos 14:12 que diz o seguinte: cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Olha que muito louco isso aí, ó. Cada um de nós prestará contas de si mesmo para Deus. A gente até falou sobre o perdão, né? Quando a gente o auto perdão, pessoal, é conexão direta com Deus. E é o perdão mais difícil da vida, tá? E assim, eu sou prova viva de que existe transformação. Pois eu vim, pessoal, ao longo da vida ali, ó, lutando. Sobre tudo que vocês imaginarem, eu vinha lutando. Hoje eu entendo que estava completamente errado. Quando eu não quis ler a Bíblia, eu não li por medo. Eu acho que a gente não pode ter medo das coisas. Você fala, nossa, você tinha medo da Bíblia? Porque eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre acreditei nessa força soberana, que existia algo maior, e eu falava, se eu ler a Bíblia e tiver algo muito a fundo, que vai refletir tudo que eu passei na minha vida, a perda do meu irmão, passar pela pobreza ali, de passar fome, aquela coisa de, sabe, um monte de coisa que aconteceu, minha cabeça, eu falei, vai dar um pinel aqui, eu não sei o que pode acontecer comigo. Então, tudo que eu vim fazendo na vida, presta atenção como que é eu semear, até para isso ter um momento certo. Eu vim semeando, hoje eu estou pronto, porque hoje eu consigo pegar, ler e entender. Então, o que está escrito ali, eu consigo hoje compreender. Então, ó, não me sinto mal, pois sei que Deus perdoa todos aqueles que em um momento, no meio da jornada, olha, entende e muda toda a sua forma de seguir pelo caminho, tá, pessoal? Imagine você estar seguindo por uma estrada, rumo à direção, e por esse caminho você passa jogando lixo, desmatando a natureza, envergonhando seus familiares, sendo um exemplo, na maior parte do tempo, super mau exemplo, tá? Agora imagine você no mesmo caminho, semeando amor, paz, honrando e respeitando a família, vendo cada passo dado pela jornada nascerem flores e os verdes das matas crescendo. Por qual caminho você desejaria estar após a sua partida? Qual caminho desejaria viver se tivesse que viver na eternidade os passos que deu aqui na Terra? Você tem as duas opções. Ou o caminho de espinho ou o caminho de flores. É essa opção que você vai ter quando você chegar lá. E aí, o que você viveria? Você tem noção disso? A gente faz as coisas meio maluca e não tem essa ideia do que vai ser no nosso depois. E aí, como é que fica o nosso depois? Tem gente que fala, eu não tô nem aí. É da boca para fora, porque eu já falei isso também. E hoje eu sei que era da boca para fora. Então, todo mundo que fala qualquer coisa é da boca para fora. Eu conheci ateu que deixou de ser ateu. Eu conheci ateu que deixou de ser ateu. Na hora da morte, a pessoa acredita sim, porque a hora que você se apega ali, gente, eu fiquei na UTI mal pra caramba. Eu tô falando pra vocês, é horrível essa sensação de você vai morrer e não vai morrer e aquela coisa toda. Cara, você não tem ideia do quanto você tá segurando a mão de Deus ali. Exatamente. Então, só quem passa por isso sabe. Então, balelinha quando você fala, eu não ligo não. Eu quero viver o mundo da melhor forma possível. Então, presta atenção. Realmente, assim, se levarmos por esse lado, né, com certeza eu quero um caminho de paz, um caminho de coisas boas, né, para mim e para minha família, né, uma vida feliz. Então, assim, é difícil entender porque é tão difícil as pessoas andar na luz, né, é muito mais producente, muito mais coerente, mas as pessoas ainda acabam indo pela escuridão, pelo lado que você vai ter sempre mais problemas, sempre mais dores, né, mais sofrimento. Então viaja com a gente e vem para Marte, para mais essa... Mais uma reflexãozinha, anota essa daí. Eu tô falando que eu tô virando um cara bom nesse negócio de frase aí, ó. Só vive na escuridão, pessoal, quem não teve o privilégio de entender que a luz é vida. Luz é estar em conexão com Deus. Presta atenção nisso. Exatamente. É muito forte. Vamos para a perguntinha? Você cumpre com os deveres das leis de Deus? Você anda na linha ali das leis de Deus? Pensa aí. Você lembra do caminho que você vai fazer aqui, que depois você pode seguir ele na prosperidade, lá depois da morte? Presta atenção. Você quer viver uma eternidade no caminho de boas colheitas? Pensa aí. Você quer colher? Você quer colher fruto bom, plantando coisa podre? É difícil, né? Eu sei como é isso aí. E você vive semeando bondade ou maldade? E aí, você é a pessoa que fica espetando a vida dos outros? Ou você é a pessoa que fala, não, deixa a pessoa em paz, deixa ela viver a vida dela. Cada um tem o seu tempo, o seu momento. Então, assim, o que a gente quis dizer com tudo isso, né? É que as pessoas têm que acordar, né, para viver o hoje e o agora na presença de Deus, né, ouvindo tudo que Deus ensina pra gente.
Ah, Rafaela, você virou evangélica agora, só fica falando de Deus. Não virei evangélica, não. Mas, assim, eu percebo hoje que é muito nítido tudo que está escrito ali na palavra de Deus, né? Tudo que está escrito ali é o que a gente tem que seguir, porque quando você não faz o que está escrito ali, vai dar errado. É muito mais fácil você seguir o caminho certo do que o caminho errado. Tem muito menos sofrimento, né? E quando é difícil você acordar para isso, mas quando você começa, não basta você ser honesto, justo, educado, não desejar não, Rafaela, mas eu sou honesta, justa, eu não desejo mal para ninguém, eu sou uma pessoa de coração bom, tá? Mas você é a imagem e a semelhança de Deus? Você olha pro próximo e vê a imagem e a semelhança de Deus? Pensa nisso aí. É uma reflexão profunda, pessoal, quando você começa a entender que nós, presta atenção nisso, isso é profundo, vai doer na tua alma, tá? Nós somos imagem e semelhança de Deus. Jesus esteve na terra para cumprir uma missão, sabendo que seria morto daquela forma que foi lá, crucificado, aquela coisa toda terrível, em prol da humanidade, tá? A briga foi em prol da humanidade. Aí é meio que insano a gente pensar que tá tudo certo, tá tudo bem, porque se coubesse a gente ter a mesma ação, que ação você estaria tendo? Você teria essa mesma coragem de enfrentar as pessoas para a questão de você defender uma causa de fazer o mundo se tornar um lugar melhor, porque o mundo tá muito louco.